Bem-vindos, bem-vindas a mais um Café com Execução. Pega aí seu papel, sua caneta, seu café, caderno, porque hoje a gente vai aprofundar o que o empresário viu ontem. Ele falou que, para nós, que a equipe não executava o que tinha sido combinado na reunião. Então, ele resolveu, por ele mesmo, dar um próximo passo, porque ele precisava das ações feitas, né? Ele precisava daquilo executado. O que ele fez para que as pessoas executassem? Ele foi treinar a equipe. Faz sentido, porque o que ele falou na segunda-feira era o que tinha que ter sido feito. Na reunião saiu o que precisa ser feito, mas não saiu o como precisava ser feito. Então, ele foi e entendeu que as pessoas não faziam porque elas não tinham o como fazer. E aí ele investiu uma manhã inteira ensinando as pessoas como que tinha que fazer cada tarefa que ele passou. E aí, ele ensinando as pessoas, elas tiraram as dúvidas, foi até bacana a interação, só que ele fez com o intuito de passar o conhecimento. E ele passou o conhecimento de maneira inadequada. E eu vou revelar para vocês qual é essa maneira. Então, Vanderlei Souza aqui, é estrategista de vendas, engenheiro de vendas, criador do movimento executor, né, autor do livro Vendedor Vencedor, execução comercial na prática. E o que a gente fala aqui é baseado em fatos reais, é do Decide, nosso programa, onde a gente fala das empresas, a gente conversa com empresários, analisa, entende qual é o verdadeiro problema e dá um diagnóstico para ele. A gente não revela a empresa por questões de contrato, mas a gente pode falar o que aconteceu, quais eram os problemas, e é isso que a gente traz, compartilha aqui com você. Então, o problema que a gente está compartilhando, a equipe não fazia, porque saía da reunião com o que fazer, não saía como fazer. Então, ele foi lá e ensinou como fazer, investiu uma manhã inteira ensinando a equipe como fazer. Tem aquela máxima que os empresários falam, mas eu vou entregar, né, eu vou ensinar eles a fazerem e eles podem ir embora para o concorrente. Né? É verdade, isso também acontece. E aí você vai perder uma pessoa treinada para o mercado. Você tem que ter um plano de carreira, um plano de crescimento, um plano de ganho, né, de meritocracia para reter essas pessoas. Mas é normal, isso é natural, faz parte do processo você treinar alguém e ela sair da sua empresa. Só que qual foi o problema? Ele treinou as pessoas, só que ele não registrou isso. Então ele treinou verbalmente as pessoas. Palavras se perdem. Se eu perguntar para você qual foi a aula de ontem, né? Como que foi toda a aula de ontem, provavelmente você não se lembra. Se você não anotou, se lembra menos ainda. Por isso que a gente fala, pega papel e caneta, anota aí, porque vai ter coisas que você precisa anotar para poder registrar na cabeça de vocês. Então, olha só, ele não registrou. Quando ele não registrou, o treinamento ali não serve para outras pessoas. Ele podia ter gravado, como eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, gravado o treinamento. E aí ele não teria que parar de novo para treinar outra pessoa. Ele teria o treinamento gravado. Ele não gravou o treinamento, ele não deu material de consulta, ele não escreveu o treinamento, ele ensinou verbalmente. Palavras se perdem ao vento e o conhecimento vai com as pessoas. Então, ele investiu tempo, mas ele investiu do jeito errado. O treinamento foi dado de maneira que para ele não era tão aproveitável, porque ele não é uma pessoa de treinamento. A empresa dele não é uma empresa de treinamento. A empresa dele faz outro serviço. O treinamento, ele requer que você pense no que você quer com esse treinamento, qual habilidades que você quer que essa pessoa desenvolva e com um material de consulta para que ela, depois do treinamento, ela possa consultar aquele material em vez de ir atrás de você. O que aconteceu? Ele treinou as pessoas, só que algumas pessoas anotaram, outras não. E aí elas continuavam indo lá tirar dúvida com ele depois do treinamento. Por quê? As dúvidas vêm quando você vai executar e não quando você está na sala ali treinando, só mostrando para você. As dúvidas vão vir quando você for fazer. E aí, mais uma vez, ele estava apagando incêndio, ele estava na operação, ele estava lá de novo investindo o tempo dele, retrabalho. Por quê? Ele treinou, mas treinou errado. Então, o treinamento ele tem que ter pilares, ele tem que ter material didático, ele precisa ter uma orientação, ele precisa ter um material de consulta,
né? Ele pode e deve ser gravado para a sua empresa, para você usar para outras pessoas, que aí você assim vai ganhar tempo e as pessoas podem assistir o treinamento e depois só conversar com você para tirar dúvida. Então, fazer o treinamento errado é a pior coisa que você pode fazer na sua empresa, porque vai gerar retrabalho, você vai ficar estressado, entende que o treinamento não funciona. Ah, não, o treinamento não funciona, a pessoa tem que aprender lá na prática mesmo. Não, o treinamento funciona desde que ele seja feito de maneira correta. Como você não é uma empresa de treinamento, provavelmente você não sabe como fazer o treinamento. E por isso faz o treinamento de maneira que ele não dá o resultado esperado. Então, quando você vai fazer um treinamento, você precisa saber qual é o resultado, como que essas pessoas vão consultar esse material, esse guia, você faz um guia para a pessoa, uma cartilha, uma apostila, para que ela possa, na sua ausência, consultar aquilo e ver como que faz. Faz uma gravação com celular, simples, porque as pessoas vão poder voltar lá no treinamento e assistir sem depender de você, sem depender da sua presença. Porque o que aconteceu? Mesmo treinando, a equipe ainda precisava dele lá, as coisas não estavam sendo executadas como deveriam. Então as pessoas terminou a reunião lá, concordava, ninguém discutia, aí fizeram o treinamento, todo mundo achou maravilhoso, falou que tinha entendido, mas na hora de executar, não conseguiu executar. E aí o que aconteceu? Ele fez o treinamento, na terça, na quarta, na quinta-feira, já tinham se esquecido, na outra semana voltou o mesmo problema estava lá. Não foi executado as tarefas como deveria, dentro do prazo, nem com a qualidade esperada, porque isso não estava por escrito, não tinha um processo para se treinar, foi se treinado pela experiência do chefe. E isso é muito ruim, porque quando você treina pela sua experiência, você é o gargalo do crescimento da sua empresa. Você precisa treinar pela questão do fundamento. O que a pessoa precisa saber, por exemplo, para atender um cliente? Então, ela precisa saber que ela precisa cumprimentar esse cliente, como que ela cumprimenta, você vai colocar lá 5, 6 formas para ela cumprimentar o cliente, como que é o funil, quantas etapas tem, como que ele faz para sair de uma etapa para outra, como que ele quebra objeções, quais são as objeções mais comuns. Isso eu estou falando em vendas, mas também vale para emitir uma nota fiscal. Como que você emite nota fiscal? Então você vai entrar no site lá da nota fiscal eletrônica, você vai colocar lá o CNPJ, a senha, aí você vai clicar num botão, esse botão fica em tal lugar, aí você grava a tela, mostra para as pessoas. Então você precisa registrar. Se você não registrar o que você deu de aprendizado para as pessoas, elas vão se perder e vão continuar correndo atrás de você. E aí você perde tempo duas vezes. Uma no treinamento e outra dando suporte para aquilo que você já treinou. As pessoas já deveriam estar sabendo. Então, por isso que não deu certo a ação de treinar a equipe. Não porque treinamento não resolve. Não deu certo porque o treinamento foi feito de maneira incorreta. E outra coisa, ele viu que as pessoas não sabiam como fazer. Só que isso era uma parte, ele ensinou como fazer. Só que tem outros pontos. Ele não deu em quanto tempo que tem que ser feito, com qual a qualidade que ele esperava. Então ele deu o que tem que fazer e como. Mas só que faltou informações nesse treinamento. Faltou por que tem que ser feito daquele jeito, quais são as consequências quando eu não faço desse jeito, o que me traz de prejuízo, quando eu faço certo, o que me traz de ganho, como que o que eu vou ganhar fazendo melhor, o que eu vou perder. Então, tem que mostrar tudo para a pessoa, tem que deixar muito claro, muito evidente, porque aí a pessoa não tem que adivinhar, ela tem ali uma base para consulta. Então, quando você for treinar, não treine somente por palavras, treine com material didático, treine com orientação, treine com gravação, para que as pessoas não dependam mais de você, você resolva o problema. Ele resolveu um sintoma, não estou fazendo porque não sabe como fazer. Legal, ensinei como fazer e agora acabou. Não, e outra, se essa pessoa que aprendeu,
ela ficou na sua empresa e de repente ela sai, ela leva o conhecimento com ela e você vai ter que treinar a outra do zero de novo. Mas você já tinha criado o treinamento. Então não faz sentido você criar um treinamento e depois ter que refazer esse treinamento toda vez. Faz sentido você fazer reciclagens, faz sentido você auditar se está sendo feito do jeito que você ensinou ou não. Mas para fazer isso, você precisa de um checklist. Então, vamos pensar que você treinou a pessoa a fazer o recebimento de mercadoria. Então, a primeira coisa é fazer inspeção visual. Depois você vai pegar, conferir a nota fiscal com a quantidade que estava no produto, com o pedido que foi feito, ver se o pedido bate ali, a empresa, né? Se não tem nenhuma falha, se não tem avaria. Então, você tem que ter um checklist, tem que ter como tem que ser feito, tem que ter um checklist para que fique assim impossível da pessoa errar. E ela saiba quando que ela tem que entregar, ela saiba também o porquê que ela tem que fazer aquilo. Então ela tem que saber o que, o como, o porquê, quando, o que acontece quando eu faço certo, o que acontece quando eu faço errado, né, com as consequências que isso traz para a empresa e para ele. Então isso tem que ficar muito claro no treinamento. Treinamento não é só para passar conhecimento, ele é para passar a cultura da empresa. E a cultura da empresa é passada através de documentos escritos. Então, aqui a gente pegou o real problema dessa empresa. Né? Eu vou te dizer amanhã como que a gente fez essa análise do decide dessa empresa. O problema não era o que ele estava vendo. O problema não era que as pessoas não sabiam como fazer. Esse era um dos problemas, mas ele estava na base do sintoma ainda. Então, as pessoas, primeira coisa que ele identificou, não estava sendo executado. Aí ele identificou que não estava sendo executado porque eles não sabiam como executar da maneira correta e do jeito que ele queria. Aí ele treinou o pessoal e ainda assim não estava acontecendo, eles estavam tomando o tempo dele, tempo que ele deveria estar investindo em trazer novos clientes, em buscar novas receitas, em diminuir custos, ele estava investindo esse tempo dele em apagar incêndio, em refazer o que a pessoa fez porque estava errado, aí ele perde a paciência, acaba indo lá e faz eu mesmo, porque é mais fácil fazer do que eu ensinar. Sim, é mais fácil você fazer do que ensinar. Só que quando você faz e não ensina, você está sendo o gargalo da sua empresa. Você não deixa a sua empresa crescer porque você está assumindo a função que não é sua. Você, quando contrata uma pessoa, é para você não fazer mais aquela função. E aí você tem que desenhar isso, desenhar o treinamento de uma forma que qualquer um que leia aquele manual, que leia aquele material, que assista aquela aula, consiga executar aquela tarefa sem precisar da sua presença, sem precisar de você. E ele tem um material de consulta, onde ele possa olhar na indústria, né, como engenharia, um engenheiro que sou, na indústria a gente tem as instruções de trabalho, que é como que eu faço aquela tarefa em específico. Então, como que eu faço a limpeza de um tanque, como que eu faço quando eu tinha sorveteria, como que eu faço a limpeza da máquina lá de sorvete. Então, tudo tem um procedimento operacional padrão, né? Tem uma instrução de trabalho. Então, tudo tem um documento, onde essa pessoa olha o documento e consegue executar sem precisar ficar correndo atrás de ninguém. O que, que ele fez? Ele fez um treinamento onde levou o tempo dele, mas ele fez um treinamento de maneira equivocada. Esse treinamento custou tempo e ainda custou a não execução. As pessoas continuaram não executando. E agora ele ficou muito mais nervoso, porque ele começou a cobrar a equipe, mas cobrar o resultado. E não se cobra resultado, não se cobra a tarefa feita, se cobra se foi cumprido as etapas que precisa. É isso que você cobra. Você não cobra se bateu a meta de vendas, você cobra se o processo de vendas foi executado da maneira certa. Você não cobra se tem absenteísmo ou não, qual é o grau de absenteísmo. Você cobra se estamos motivando a pessoa a vir para a empresa, incentivando a pessoa a vir para a empresa no horário, a chegar no horário, se a gente mostrou que pontualidade é um valor da empresa inegociável, se a gente mostrou quais as consequências quando não tem uma pontualidade. Então, o pior de treinar é treinar errado. Ele treinou da maneira errada e isso custou
além do tempo dele, custou paciência, custou dinheiro e a empresa ainda continuou no mesma questão, o mesmo problema. A dependência do líder. Quando o time depende do líder, ele tem uma dependência, e dependência não é gestão. A gestão é você controlar através de indicadores, números. Então você precisa ter números, dar números para que a pessoa saiba o que é, por exemplo, rápido, né? Como a gente falou ontem. Rápido aqui para nós é em 5 minutos. Rápido aqui para nós é em 10 minutos. Essa tarefa leva 40 minutos para fazer. Essa questão aqui leva 5 minutos para ser feita, para ser resolvida. Você resolve desse jeito. E eu espero que o resultado seja esse daqui. Tudo isso tem que estar integrado no seu treinamento. Você não pode treinar apenas com palavras ou apenas ali no mão na massa. Precisa ter um material de apoio para que essa pessoa possa recorrer a esse material, recorrer ao vídeo que você gravou quando treinou, em vez de correr atrás de você, em vez de ligar para você para poder tomar aquela ação. Então, ele treinou, mas treinou errado e isso saiu muito caro. E ele treinou só pelo conhecimento, da maneira empírica. E isso não resolve. Tem que treinar também com um material didático para que eles possam consultar. Esse erro custou para ele muito dinheiro, porque ele teve que retreinar a equipe, teve o retrabalho. Então pensa aí quanto que é 2 manhãs da equipe parada, né, e não trazer o resultado que você queria. Porque ele treinou, não trouxe resultado, teve que treinar de novo, e aí, depois que a gente fez o diagnóstico, a gente mostrou para ele como que ele iria treinar, ele treinou a equipe, e aí você vai ver o resultado que isso deu na sexta-feira. Na sexta-feira. Então, amanhã eu vou falar como, na quarta-feira, né? Eu vou falar para você como que a gente fez esse diagnóstico, como a gente entendeu qual era a causa raiz e como queria fazer para resolver esse problema de uma vez por todas, para esse problema não voltar para ele, né? Problema bumerangue, que você faz e ele volta. O problema não podia voltar, a gente entendeu como a gente ia fazer isso e a gente mostrou para ele como que ele tinha que fazer. Deu orientação, deu plano. E aí amanhã você vai ver como a gente chegou na causa raiz e qual é a verdadeira causa. Pensa só, se a sua empresa não está entregando, se os seus funcionários não estão executando, qual é a causa raiz? Qual é o verdadeiro problema que atrapalha eles de entregarem? Você já sabe disso? Amanhã você vai descobrir dessa empresa que a gente está tratando. Mas aí na sua empresa, pare e pensa, qual que é a causa raiz? Para de tratar o sintoma. Vai tratar o que é realmente o que importa, é a causa raiz, o fundamento que está por trás, que aí você resolve o problema de uma vez por todas, não fica tratando sintomas. E se você quer fazer o Decide com a gente, clica no link abaixo, a gente faz o Decide da sua empresa, vai entender em 40 minutos numa reunião online o que você tem que fazer e qual é o gargalo que está impedindo a sua empresa de crescer para você aumentar as vendas, diminuir os custos, que é isso que é a função do dono da empresa, do empresário. Aumentar a receita, trazer mais resultado, aumentar a produtividade e diminuir custos. É para isso que você está aí na sua empresa. Se você não está fazendo isso, você está fazendo errado, ok? Amanhã, então, eu te vejo aqui, 7h47, no nosso Café com Execução, e você vai entender como que a gente fez a análise, como que a gente chegou na causa raiz desse problema e aí na quinta-feira você vai ver o plano de ação que a gente desenvolveu e na sexta-feira o resultado que isso trouxe para essa empresa. Então, eu te aguardo amanhã às 7h47 aqui no Café com Execução.